Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro nesta quarta-feira, 15 de outubro. Em 15 de outubro de 1582, o Papa Gregório XIII anunciou um novo calendário, que ficou chamado calendário gregoriano, que é o de hoje. Em 15 de outubro de 1582, uma sexta-feira. O dia anterior era uma quinta-feira, 4 de outubro. Ou seja, em 1582 não existiram 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 de outubro. Ele teve que tirar 10 dias para, enfim, quase empatar com o movimento da Terra em torno do Sol, que dura 365 dias e 6 horas. Sobraram 6 horas, sim. Durante 4 anos, sobram 6 horas e de 4 em 4 anos acrescenta-se um dia, o 29 de fevereiro. O Ocidente adotou, depois a Rússia adotou, o calendário anterior era o calendário de Júlio César ainda, calendário juliano. Bom, e em 1827, o imperador Pedro, no Brasil, consagrou a escola e o professor. Por isso, hoje é dia do professor. A mais nobre, eu diria, das missões. Porque não chega a ser uma profissão, tem que ser uma vocação. Pessoa que nasceu para ensinar os outros. Dizem que lá no Japão, o único profissional que não se curva perante o imperador é o professor. Porque o imperador teve um professor. O presidente teve um professor. O médico precisou de professores. Os advogados precisaram de professores, assim como os engenheiros. Todo mundo precisou de um professor, de uma professora, para encaminhá-lo nas letras, nos números, nas ciências. Não. Minha homenagem aos professores. Eu fui um deles, meus colegas, então. Durante 10 anos, mais ou menos, eu primeiro lecionei no ensino médio e depois na PUC, em Porto Alegre, e finalmente no Uniceub, aqui em Brasília, sempre com ênfase na língua portuguesa. A última disciplina foi texto televisivo, que é diferente, né? Aquele texto enxuto, direto, rápido, contando tudo em poucos segundos. Mas, meu abraço a todos os professores e professoras que se satisfazem na vida transmitindo conhecimento e ensinando. Lembre-se de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Vamos, então, a mais conversas sobre professores. Pois o presidente Lula foi ao Rio e, numa reunião com professores municipais, mais o prefeito Eduardo Paes, o presidente da Câmara, Hugo Mota, os dois foram vaiados pelos professores que gritavam sem anistia. Professores municipais do Rio de Janeiro, como se fosse um comício político. Eu fico meio chocado com isso, porque eu nunca vi professor meu no grupo escolar, depois no ginásio, depois na faculdade, fazer politicagem. Mas, enfim, como cidadãos têm direito de se manifestar, talvez não fosse a oportunidade, porque era uma homenagem aos professores. O presidente Lula aproveitou, né, que o presidente da Câmara recebeu uma vaia
para dizer que nunca o Congresso Nacional, o Legislativo, esteve em tão baixo nível, principalmente por causa da extrema-direita eleita na última eleição. Ou seja, Lula não está gostando da oposição dos jovens deputados e senadores que os eleitores brasileiros lá puseram. Depois ele teve uma sessão de se vangloriar. Ele já tinha se vangloriado do encontro com o Papa, né? Parecia assim que ele e o Papa eram íntimos e tal. É mais ou menos como aquela pessoa que fica empolgada, teve lá com o Papa Leão, ficou contando coisas. E agora contou coisas sobre o Trump. Disse que a gente estava de mal, mas agora não foi só uma química, foi uma indústria petroquímica que brotou e tal, que maravilha. E confirmou que amanhã Marco Rubio e Mauro Vieira conversam sobre as sanções, as alíquotas, né? Por coincidência, hoje, o Paulo Figueiredo e o deputado Eduardo Bolsonaro estiveram no Departamento de Estado. Como se sabe, o Marco Rubio é o secretário de Estado. E o secretário do Comércio, o Greer, Jameson Greer, deixou bem claro algo que eu tenho dito aqui, que o Trump disse. Qual é a razão? Tem uma alíquota de 10%, essa é comercial. A alíquota de 40% aditiva é uma punição por desrespeitos no Brasil do Estado de Direito, dos direitos humanos e exercício de censura. Quero ver como é que o chanceler Mauro Vieira vai resolver essa. Outra coisa, não? Trump sempre deixou muito claro que a ideia de Lula nos BRICS, de ter uma moeda dos BRICS, não pega bem nos Estados Unidos, em vez de usar a moeda que está com lastro lá em Fort Knox, né? Por sinal, Trump não deve estar gostando. Eu vi a notícia de que a Índia está comprando da Rússia, deve estar comprando diesel como nós compramos, e pagando em yuan chinês. Ou seja, a Índia deve ter crédito chinês, né, exporta para a China e compra da Rússia. $100 nesse caminho. Ontem houve um jantar no Alvorada, Lula mais o ministro do Gabinete Civil, Rui Costa, ex-governador da Bahia, e lá enrolado naquela compra de respiradores, e o ministro da Justiça, Lewandowski, que foi Supremo, foi indicado, inclusive, por ligações com Dona Marisa, e aguardaram e receberam os ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, que é vice-presidente do Supremo e relator, né, multirelator, mais Zanin, que foi advogado particular de Lula, e Flávio Dino, que foi ministro da Justiça de Lula naquele 8 de janeiro. Ninguém sabe o que foi conversado, mas o que saiu de lá foi que os ministros sugeriram que o preenchimento da vaga de Barroso não seja feito com algum nome fraco, porque isso enfraqueceria o Supremo. Aí eu concluo que nenhum desses que está no noticiário poderia ser. Não é? Fico imaginando alguém assim da estirpe de Rui Barbosa, Ives Gandra Martins Filho, só que Ives Gandra já está com 90, não pode, o máximo é 70 anos para entrar, né? Jaci Falcão, Moreira Alves, Oscar Dias Correia. Será que não tem ninguém desse nível nos tribunais superiores? Bom, de qualquer maneira, está nas mãos do Senado, aceitar ou não. Por falar em Senado,
Um grupo de senadores de oposição, estava lá Magno Malta, Eduardo Girão, eu vi na foto o senador Mourão, né, com mais pedidos, mais requerimentos de impeachment contra Moraes e Flávio Dino. A senadora Tamares, mais realista, disse, mas depois da eleição do ano que vem, no Senado teremos maioria para tocar esses requerimentos todos. Está acumulando, né? Até lá na Câmara, até o líder do Novo, o Van Hatten, apresentou mais um requerimento de impeachment de Moraes por causa do que tem acontecido com Felipe Martins. Está cada vez mais apertada a coisa, né? Agora descobriram que a Polícia Federal teria entrado lá no site da alfândega e retirado esses dados sem seguir os caminhos legais, né, e recomendados pela própria alfândega. E tem a história daquele delegado da Polícia Federal que estava nos Estados Unidos para pegar Flávia Magalhães, que é casada com um americano e é cidadã americana, né. Muito complicado, muito complicado. Então é isso, minha gente. De Brasília, Alexandre Garcia.